Sejam muito bem-vindos ao podcast Por Falar em Saúde. O meu nome é Márcia Freitas, nutricionista e fundadora da Clínica Márcia Freitas. Este podcast foi criado para dar dicas práticas, porque todos nós queremos melhorar a nossa saúde e a nossa vitalidade e até perder peso. Mas por vezes vemos tanta teoria, tanta informação na internet e não sabemos implementar isso na prática. Então eu, juntamente com a minha equipe e alguns convidados, vamos ajudar neste processo. Porque sim, as mudanças nem sempre são fáceis, mas acredite, vamos fazer pequenas mudanças que vão fazer uma grande diferença. E sabe, não vai estar sozinho neste processo. Estamos aqui todos para ajudar. Vamos a isto? Vamos ao episódio e juntos vamos conseguir grandes transformações. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Por Falar em Saúde. Hoje vamos falar sobre como criar e manter rotinas ao longo da nossa vida. Uma das grandes dificuldades que eu vejo nas consultas é que as pessoas chegam à consulta e dizem: Márcia, eu até sei o que é preciso fazer, eu até sei o que é saudável, mas não consigo implementar isso na minha vida. Porque eu começo durante 1 ou 2 semanas e depois não consigo dar continuidade a isso. Eu sei que isso é uma desvantagem de muitas pessoas e eu quero dar aqui umas pequenas dicas para tentar ultrapassar isto, porque não está sozinho ou sozinho neste processo, todos nós sentimos um pouco isso. Então vamos analisar. Primeira dica é ser realista com as mudanças que tem que fazer. Geralmente quando uma pessoa chega à minha consulta, eu gosto de dar um plano alimentar, gosto de dar um guia para alguém seguir alguma estrutura, mas eu digo sempre: atenção que o plano é um guia. A partir deste guia, vamos começar a fazer aquilo que conseguimos. E quando eu já estou na consulta, eu pergunto à pessoa o que é que consegue, o que é que não consegue, o que é que está disposta a fazer, o que é que não está disposta a fazer, porque eu quero que essa pessoa seja realista. Eu não quero agora dar demasiadas recomendações que eu sei que a pessoa nem sequer vai cumprir nenhuma. Se eu vejo que a pessoa não está disposta a fazer certas alterações que eu quero, eu tenho que começar de baixo. É verdade que o ideal, Márcia, mas o ideal não era começar com o plano assim. Era. Mas se eu sei que a pessoa está com dificuldades, não adianta. Por isso, quando nós estamos a iniciar uma mudança, se neste momento iniciou uma mudança e notou que já desistiu, por favor, numa próxima vez que começar, que já vai ser hoje, não vai deixar para amanhã, mas na próxima vez que começar, vai começar a ser realista com aquilo que quer fazer. E o que eu vou-lhe pedir é, se é, por exemplo, Márcia, eu preciso de algo doce diariamente da minha alimentação. Consigo controlar tudo, mas eu preciso de algo doce. Eu já tive uma senhora na consulta que ela perdeu muito peso e comia um chocolatinho todo o santo dia. E isso foi um dos contratos que nós fizemos na consulta, vamos fazer isto, isto e isto, mas vamos deixar isto. E a pessoa concordou e correu lindamente. Mais vale não ser o 100% e ser o 20%, mas eu sei que a pessoa vai ter resultados com aquele 20% bem feitos. E a pessoa vai sentir mais que conquistou aquilo, em vez de eu tenho que fazer o 100% e sentir que está a falhar em muitas coisas. Às vezes sentir que estamos a falhar leva a desistir. Então, numa próxima vez, seja realista, seja gradual. Eu sei que queremos fazer muitas mudanças, mas no final do ano vai conseguir fazê-las todas. Eu às vezes, em certos casos, eu começo por, vamos melhorar as saladas. Ok, vamos ver como é que eu consigo mudar as saladas aqui, ok? Como é que conseguimos ser mais criativos na salada? Vamos começar a dominar como é que se faz as sopas, ok? Como é que faz as sopas? Não gosto muito de sopas, as sopas que eu faço não sabem muito bem. Vamos começar a ver como é que eu consigo tornar as sopas mais saborosas. Lanches, está farto, está sempre a comer as mesmas coisas. Como é que eu consigo combinar de várias formas para que os lanches sejam menos aborrecidos? Estão a perceber? Vocês vão começando a identificar aquilo que faz sentido para vocês, está bem? Eu, nas minhas consultas, e quem está no meu programa online, o Novo Eu, nesse programa eu gosto muito que vocês tenham capacidade de reajustar os vossos planos alimentares. Porquê? Porque se às vezes o nosso dia não corre tudo maravilhosamente bem, eu tenho que saber reajustar. Se eu não consigo fazer assim, comi mais aqui, tira dali, põe ali. Isso é muito importante vocês saberem fazer esse reajuste. Se vocês olham para um plano assim demasiado fixos,
É verdade, vocês não tornam isto numa rotina, porque no momento em que não fazem aquela refeição daquela forma, vão achar que não estão a conseguir e que vão desistir. Está bem? Por isso, ser realista, ser gradual e não ser demasiado duro consigo mesma. Está bem? Depois, o seguinte ponto é começar a estudar cada vez mais como o seu corpo funciona. Há pessoas que se sentem maravilhosamente bem em não comer pequeno almoço todos os dias. Mas Márcia, não é o saudável fazer o pequeno almoço? É. Mas há pessoas que sentem mais fome quando comem pequeno almoço. Por isso sim, os jejuns pode fazer sentido para si. Outras, que às vezes pode fazer sentido tirar os hidratos de carbono da sua alimentação. Pode fazer 100% sentido. Então, para aquelas pessoas até conseguem cumprir melhor o plano alimentar quando tiram os hidratos de carbono. E há outras, quando tiram os hidratos de carbono, sentem piores, sentem mais fome. Por isso, se sabe analisar o seu organismo, vai saber o que o seu corpo precisa. Isso é muito importante. E as pessoas muitas vezes fazem um plano só porque o nutricionista disse que tem que fazer. Não! Tem que fazer como é que eu me sinto. Estou saciada? Quanto tempo é que eu estou sinto bem depois desta refeição? Quanto tempo é que estou saciada com esta refeição? Quando é que me dá fome outra vez? Como é que eu estou no final do dia? Será que eu tenho muito apetite para o doce? E vamos afinando estas coisas todas para conseguir realmente analisar o que é o melhor para nós. Está bem? Por isso, estudar o seu organismo. Olha, no programa online que eu tenho, nós temos um capítulo lá em que só falamos sobre o autoconhecimento do nosso corpo. Como é que analisar a nossa língua, as nossas fezes, analisar as nossas unhas, o cabelo. Se nós vamos analisando todos estes fatores, vai ser bastante útil para nós, porque vamos começar a perceber muita coisa. Vou dar um exemplo sobre a língua. Quando começamos a ver que a língua está mais marcada pelos nossos dentes, às vezes é uma indicação que pode estar mais inflamada, que pode estar com uma ligeira alteração de glicémia, estão a perceber? Uma ligeira alteração da sua tireoide e vai começar a investigar com mais profundidade. Se começar a ver a sua língua com uma camada muito branca em cima da sua língua, pode indicar também alguma alteração intestinal. Vamos começar a ver o nosso intestino, vamos começar a ver depois a ligação da língua com as fezes, ok? Como é que está? Minha língua está assim, minhas fezes como é que estão? Afinal, minhas fezes estão pastosas, ok? E vamos fazer o cruzamento de todos estes marcadores. Ao fazer isso, vai começar a ver como é que o seu corpo muda ao longo da sua vida. Porque o nosso corpo não é estático. Não estamos sempre da mesma forma ao longo da nossa vida. E vamos notar após momentos de grande stress, ou após momentos que nós estamos a dormir menos, ou após uma gravidez, o nosso corpo muda. Estão a perceber? Porque estamos a atingir os 50, ou porque estamos a atingir a menopausa. Todas estas situações fazem com que o nosso corpo às vezes seja ligeiramente diferente. E não significa que nós temos que cruzar os braços. Eu estou nesta situação, por isso, olha, não tenho nada a fazer. E noto muito isso na menopausa, muito isso nas gravidezes, muito isso quando estamos estressados. Não aceitar isso como uma razão para desistir de fazer as suas mudanças. O que tenho que fazer é, já que eu estou assim, qual é a estratégia melhor para mim? E vão implementando essas estratégias e vão fazendo reajustes ao longo do tempo. Está bem? Isso é muito importante. É por isso que nos meus programas online eu sou muito apologista que vocês têm que aprender muitas estratégias. Mas Márcia, se eu nunca precisar de utilizá-las, eu espero bem que não precise de utilizá-las, mas se precisar de utilizar todas essas estratégias, vamos utilizar. Está bem? Depois, além disso, além de ser realista, ser gradual, saber analisar o seu corpo, também o terceiro ponto é ter realmente uma criatividade maior, ter um interesse de experimentar coisas novas na cozinha, experimentar receitas novas. Eu sei que às vezes quando experimentamos receitas novas pode dar algum trabalho no início, porque temos que aprender aquela receita, aquela técnica de culinária, tudo muito bem, mas depois disso está feito, já está meio caminho andado. Por isso não tenham medo de experimentar coisas novas. Isso relacionado com a nutrição, mas também relacionado com o exercício. Tentar perceber se há algum tipo de exercício que gosta mais do que outros, porque isso vai-me ajudar a controlar as fomes emocionais, isso vai-me ajudar a controlar também os meus apetites, isso vai-me ajudar a perder peso. Por isso
temos que arranjar forma para também distrair. Por isso é muito importante nós queremos experimentar coisas novas. Ok, se eu sei que tenho muitas fomes emocionais, o que é que eu posso fazer? Às vezes ajuda a ser seguido por um psicólogo, ajuda a ver o que é que são os traumas que nós temos com a comida, tentar aprender o mindful eating, que é realmente estar no momento da refeição e perceber qual é aquilo que eu preciso e aquilo que eu não preciso. Há muitas técnicas que pode aprender e já agora temos esse serviço aqui na Clínica Márcia Freitas, mas é muito importante nós estudarmos como é que o nosso corpo funciona e experimentar coisas novas, experimentar técnicas de relaxamento, experimentar coisas que vão dar bem-estar, porque ao dar bem-estar vamos estar mais relaxadas e vamos ter menos fomes emocionais. Isso é muito importante. E depois o quarto ponto é ter apoio. É muito importante em qualquer mudança que nós fazemos na nossa vida, não estamos sozinhos neste processo. Porque se estiver sozinha neste processo, o que vai acontecer é que tem muito mais facilidade em desistir. Claro que às vezes fazemos mudanças e as pessoas lá em casa não estão alinhadas na mudança. E isso às vezes é frustrante. Eu compreendo isso a 101%. Mas aí o que é que nós temos que fazer? Nós temos que arranjar um grupinho, nem que seja, quem sabe, a nutricionista. E estou aqui para apoiar nesse aspecto também. O nutricionista, o psicólogo, o treinador, que esse seja um apoio inicial, tudo muito bem. E depois, quem sabe, as pessoas lá em casa já estão a começar a ver as coisas a acontecer, já estão a começar a ver as vantagens que está a ter. E quando dá o exemplo, eles muitas vezes vão seguir. Se eles não seguir, também já ganhou a sua rotina e já ficou bem enraizado e continua a fazer, está bem? E depois faz pequenas adaptações, receitas, para ter realmente as coisas para os dois mundos ficar satisfeitos. Está bem? Mas é muito importante ter esse apoio. É muito importante não se sentir sozinho neste processo. No meu programa online, por exemplo, eu criei uma comunidade de saúde e emagrecimento. Porquê? Porque eu acho que este apoio é fundamental para conseguirmos fazer mudanças. É fundamental estar com pessoas na mesma situação que nós e sentir que não somos os únicos a sentir as coisas que estamos a sentir. Não somos os únicos que às vezes apetece comer o doce e comemos um doce. Que vamos jantar fora e que tivemos um convívio e comemos. Isso faz parte da nossa vida. É normal. Mas é preciso pôs um grupo para motivar a realmente levar ao nosso objetivo final. É muito importante nós queremos perder os 20, os 30, os 10 quilos, mas não pensar nisso logo desde o início. Vamos pensar nos primeiros 2 e depois os próximos 2 até chegar ao peso pretendido, está bem? Por isso, seja amigo ou amiga de si própria, porque se for assim, vai notar que isto é um processo mais calmo e não tão estressante. E já agora estou aqui para ajudar durante este processo e toda a minha equipa daqui da Clínica Márcia Freitas está aqui para ajudar em todas essas etapas, está bem? Por isso podem contar com o nosso apoio. Por isso começam hoje a fazer as vossas mudanças, mas começam gradual, de forma realista, conhecendo melhor o vosso corpo e tendo o apoio que vocês mais precisam. Está bem? Muito obrigada pela vossa presença e mais um podcast. E vamos para o próximo podcast falar de assuntos muito interessantes, por isso não perder. Por favor, partilhar este podcast para chegar a mais pessoas e deixar aqui o seu review do que acha do podcast e algumas sugestões. Podem enviar também para o nosso e-mail aqui da Clínica Márcia Freitas ou o meu, ou podem mandar por mensagem por Instagram ou Facebook e tentamos também criar mais temas que sejam do vosso interesse. Muito obrigada e até o próximo episódio. Desafie a seguir este podcast para ser o primeiro a saber quando sai o próximo episódio e partilhe com alguém que sabe que também tem que fazer mudanças. E juntos vamos conseguir!